Fala aí pessoal, vamos apresentar hoje a calculadora de viabilidade, tá? Essa aqui é a versão 2. A gente já lançou uma primeira vez aqui, foi pelo canal, a versão em planilha de Excel, só que, no meu ver, na web assim fica muito mais fácil assim, a gente editar valores, compartilhar com um amigo, sócio, enfim, e não dá de licença, nada do tipo, então achei muito mais prático, além de ser muito mais assim, dinâmico assim, com as fórmulas e com visualmente, tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Essa aqui é a primeira versão, é a versão, na verdade, da calculadora. Ela já está no nosso site, então a gente também lançou a primeira versão do nosso site, então está lá disponível, tem algumas informações sobre a gente, o que que a gente pretende fazer, a gente está populando há algum tempo, mas vamos lá, foco aqui é na calculadora. Então, basicamente, a gente divide aqui também em dois pedaços, né? A gente tem essa primeira parte aqui, são os inputs, que a gente vai colocar os dados do leilão, e aqui são os valores que a gente, as projeções, né, que a gente tem baseado nesses valores. Então, projeção de lucro, projeção de gasto, financiamento, enfim, X. Então, vamos lá para aqui, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente colocou um leilão simbólico, que o valor preço inicial dele começa em 100 mil, e o objetivo de arrematação é 150 mil, né? E o valor de mercado está em 180 mil, tá? Neste caso aqui, tem uma comissão do leiloeiro, não tem desconto à vista, perfeito? Então, com base nisso, a gente começa a fazer algumas projeções. Então, nesse cenário daqui também a gente elimina o financiamento e a gente começa a preencher a calculadora, tá? Então, o ITBI é de acordo com a cidade. A gente colocou aqui 3%, igual a São Paulo, né? Custo de cartório também você tem que ver o custo de emolumentos. Então, também aqui 3 mil. Análise de documentação. Você contrata alguém para analisar a documentação, avaliar o imóvel, etc. Também aqui a gente coloca. IPTU. Isso aqui é o valor do IPTU pendente, né? Que o condomínio tá, que você vai ter que arrematar. Você tem que ir atrás dessa informação. De gastos de ocupação, se tiver ocupado, obviamente, você vai ter que fazer um acordo, né, entrar na justiça, enfim, é os gastos que estão relacionados. Aqui eu vou colocar um cenário de um acordo pagando uns 4 mil, tá? Aí, essa aqui é a maior diferença das, das demais planilhas, né? Que Excel isso aqui não possibilita. Então, a gente criou aqui dois grupos chamados gastos recorrentes e gastos únicos. Então, gastos recorrentes, obviamente, é um valor que todo mês, até a venda, vai ser debitado, que a gente vai ter que pagar, obrigatoriamente. É o condomínio, a água, a luz. Então, vamos lá. Então, condomínio, então vou colocar aqui um valor de uns R$ 500. Hum, Água, 20. Luz, 20. Então, coloquei aqui os valores. E tem os gastos únicos. O que seriam os gastos únicos? É gasto, por exemplo, que eu vou ter de imediato, assim, ou apenas uma vez. Por exemplo, o apartamento está desocupado, ou teve um acordo, a pessoa saiu, eu vou ter que abrir o apartamento, né? Se ele não entregou a chave. Então aí tem o chaveiro. Tem um gasto com a reforma, gasto único. Tem um gasto com X. Então, são esses tipos de gastos. Então a gente deixou aqui de dinâmico, porque cada cenário é um cenário. É simples assim, cada leilão aí tem sua peculiaridade, então você tem que analisar e colocar aqui na planilha, né. Então por isso que é muito importante analisar o leilão de uma forma bem macro, assim, ver o quantos gastos ele pode te trazer, né, para você avaliar realmente se vale a pena entrar ou não. Então aqui gastos, vou colocar reforma, 10 mil, chaveiro, 300, fechou? E aqui do lado, mais aqui embaixo, a gente coloca, a gente sempre trabalha aqui com uma estimativa de 12 meses para venda, né? A comissão do corretor. Então, quanto vai ser essa comissão caso venda por um corretor, né? Se você vender particular, ok. Mas se for por um corretor, 6%. E o imposto de renda e a alíquota que vai ser cobrado, tá? Então, ele já analisa esses cenários. Então, se você tiver mais um cenário customizado,
É só colocar aqui no gastos recorrentes ou gastos únicos, que ele vai te trazer a projeção, tá? Então essa que é a grande graça de estar aqui na web, né? É mais simples, ah, essas projeções de informação. Então aqui, ó, aí o que que ele já mostra de cara? Aqui, ó, que o verdinho, obviamente, é onde a gente tem mais lucro, e o vermelho é onde a gente está basicamente quase, se ele não negativo, próximo do negativo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no melhor cenário, a gente vendendo logo no primeiro mês, a gente tem um lucro de 34.000 com porcentagem de lucro sobre o que a gente investiu de 24%, tá? E no final dos 12 meses, 20% de lucro, com lucro de financeiro de 27.000, 29.000. Então aqui a gente tem uma visão do quantidade de lucro, né? Do maior para o menor, provavelmente o menor preço. E a gente consegue ter uma noção também na hora do lance, o quanto a gente pode aceitar, né, de incremento. Normalmente a gente está lá no momento de afobação, vamos dizer assim, no leilão, na arrematação. Aí, puta, deu um lance, e agora? Né, se eu der mais um lance, ainda tô na minha margem ou não? Você perde muito tempo, às vezes, calculando ali, fazendo a projeção de lucro, né? Eh, Às vezes aqui já te dá uma forma mais clara. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um incremento que eu coloquei de 5.000. Às vezes um leilão ele tem incremento de 2.000, né? Então aqui a gente sabe que até um valor, por exemplo, se eu colocar na minha meta aqui de aqui, ó, até 15% de lucro no primeiro mês, eu posso ir até 110.000 no lance, tá? Então aqui é o meu limite, tá? Então assim fica bem visível assim aonde a gente quer chegar. E se a gente quisesse trabalhar mais com porcentagem mesmo, puta, eu coloquei 10.000 aqui, vou ter 5.000. Então você trabalha só mais do que você tirou do bolso para ter de ganho, mas a gente coloca aqui na porcentagem, né? Então aqui você já tem uma visão muito mais simplificada do seu ganho. Então, ó, 25% aqui no primeiro mês, e aqui o limite, né, de 110 com 17%. Fechando em 15%, o meu lucro aqui é no máximo 108.000, fechando, pensando nos 12 meses. Então, aqui é uma forma de você ter realmente agilidade ali e estudo, né, do que você pode fazer com a arrematação, tá? O valor de arrematação. Aí vamos entrar para um cenário agora que é o de financiamento, né? Então a gente só clicar aqui, aceita financiamento, aí a calculadora já fica tudo verdinha, vira tudo mágica, né? Ah, e aí eu coloquei aqui um cenário que é mais ou menos utilizado pela Caixa, né? Que a gente consegue parcelar 5%, financiamento aqui 240 e um custo efetivo de juros de 9,8, tá? Então esses dados aqui você tem que pegar e fazer a simulação para você ter noção de quanto você vai pagar de financiamento, tá? Quanto taxa de juros, etc. Você tem que colocar aqui. Então aqui, ó, quando a gente pensa em financiamento, né? Eu tenho aqui a opção de a gente separar. Aí as coisas ficam tudo mais bonita. Tenho 76% de lucro, se eu vender já logo no primeiro mês. Aí você pergunta, por que o lucro sai tão maior assim, né? Aí na verdade não é bem isso, né? A porcentagem de lucro, ela é baseada naquilo que a gente coloca de valor, né? Então se eu coloco 100.000 para ter 30, obviamente o meu lucro vai ser menor do que se eu coloco 30 para ter 30, certo? Então é aqui que mostra. Então eu já tenho uma visão geral, ó, lance à vista, desembolso 138.000, lucro 35.000, porcentagem de lucro 25%, saque, desembolso total 44.000, ó a diferença de desembolso, lucro 34.000, lucro em porcentagem 76%, entende? Então é muito mais fácil a gente olhar assim e entender os cenários. Às vezes, putz, vale a pena muito mais você gastar, ao invés de gastar com um leilão pagando à vista, você compra três, né? Pelos cálculos aqui, a gente compra três. Então, a gente, três vezes de ter um ganho de 34.000, a gente tem um ganho de 90.000, né? Então, essa é a graça do financiamento, é a graça que a calculadora que vai fazer você enxergar a força, tá? E aqui é a mesma mecânica, então ele já olha para o financiamento, já vê qual a porcentagem de lucro, te dá essa forma visual de você saber quais são os seus limites, ó. Então se a gente chega naquele limite de 15%, ó, aqui já passa de 110.000 para um valor de 128.000, para você ter a mesma margem, baseado assim no valor que você colocou, certo? Mas aí, obviamente,
com o passar dos meses, o financiamento vai comendo mais, né. Então, aqui, ó, por exemplo, no passar do tempo, para chegar a 15%, aqui é o limite, ó, vamos dizer assim, ó, ia ser de 14.000, uma folguinha um pouco a mais do que a gente teria com pagando à vista, certo? Então essa aqui é a primeira parte. Aí eu consigo aqui entrar nos gastos por mês, porque é importante a gente saber que eu vou ter um desembolso, por exemplo, de 40.000 aqui, ó, que ele está mostrando, mas não é logo de cara, né? Eu vou ter o primeiro eu vou comprar, aí eu vou ter que pagar os 5%, ITBI, etc, para depois ter os gastos mensais, né? Então aqui ele te dá uma visão já, uma, uma foto geral. Então, inicialmente eu vou ter um desembolso de 41.000, então esse é o valor que eu preciso ter na carteira, assim. Então não dá para comprar um apartamento mesmo por esse valor por 20.000. A gente tem que ter pelo menos 40.000 na carteira, assim, para a gente dar o lance, né. Então qual é o valor qual é o final aqui, né. A gente tem então, ele vai listar tudo, todos os gastos que a gente colocou ali baseado no que a gente preencheu, reforma, IPTU, desocupação, entrada de financiamento, tudo, tudo, tudo. Então ele vai dar aqui 41.000. E no mensal, com os custos que você colocou, mais financiamento, ele vai colocar aqui um valor de 2.200, tá? Então aqui, ó, condomínio, luz, água e o parcelamento no saque dá 2.200 por mês. Aí, obviamente, eu consigo também fazer as visualizações por à vista, né, ó. À vista tem um desembolso de 181.000, mensal 540, desembolso total 187.000. E price é a mesma coisa. Então é importante aqui você comparar as coisas, né, para você saber qual caminho você segue. Ah, e aqui eu tenho uma visão do financiamento em si, né. Se você quer olhar qual pessoa que vale mais a pena, taxa, juros, aí aqui também tem uma visão de mensal, né, de quanto você está amortizando de fato da dívida, né, para você também colocar ali e avaliar qual cenário vale a pena. Mas já pelo gasto aqui, pelo gasto mensal, você consegue ver, se no modelo saque ou price qual mais vale a pena, né. Então neste caso aqui seria no modelo price eu teria já uma economia já de tanto desembolso inicial, quanto no total desembolso e valor mensal. Então seria uma modalidade boa para a gente fazer aqui, nesse caso, a compra desse leilão, tá. E perfeito, então a gente tem todos os cenários cobertos, aí chegou a hora de a gente compartilhar, né, para o nosso amigo, sócio, que quer entrar nessa junto. Então a gente tem esse botão aqui agora, ó, compartilhar cálculo. Ele basicamente ele gera um link que tem todas as informações, então você pode copiar, mandar via WhatsApp, mandar para qualquer outro lugar, que ele vai ter esse link. E esse link a gente consegue acessar novamente a calculadora com todos os dados preenchidos. Tá, então deixa ele carregar aqui. Ele vai carregar e vai estar tudo já preenchidinho, ó. Então exatamente como você estudou. Então aí vocês conseguem compartilhar estudos e ver, ó, beleza, vamos entrar nesse leilão, entrada tanto, limite de tanto e é isso. Fechou? Fechou, então segue o jogo. Então vocês conseguem ter uma visibilidade muito boa, tá? É isso, essa aqui é a versão 2. Aqui a ideia do site aqui é justamente as pessoas testarem, avaliarem, dar feedback, sugestões para a gente seguir criando mais funcionalidades, criando mais ferramentas, né? E é isso, né? Aqui é para, como a gente sempre bem bate na tecla aqui, é para somar, né? Estou compartilhando aqui o que eu tenho usado, o que eu tenho feito para me facilitar no meu dia a dia, então aí é mais do que esperado que eu compartilho com vocês, tá? Fechou? É isso, valeu.